O programa Checkmate está de volta. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes, agora com Roberto Santos, do curso de jornalismo. Professor, e quando começaram suas experiências no mundo das artes e qual a sua atual relação com elas? A minha experiência com as artes está muito ligada à questão do teatro, não é? Ela ocorre simultaneamente ao processo de escolarização no ensino médio, é um espaço fértil para essas aproximações. Eu me encantei com o campo do teatro, com uma oficina de um professor de teatro em Brasília. Eu fazia o primeiro ano do ensino médio e ele operou com um procedimento pedagógico que mais tarde é que eu ia compreender que era o jogo teatral de viola Spolin no pátio da escola. E eu participei e aquilo me encantou profundamente, porque as experiências que eu tinha de arte e educação ou de ensino de arte na escola eram muito conservadoras, muito restritas. Era a ideia do desenho, de fazer a peça de teatro que o professor deseja que a gente monte. E a experiência com esse professor me abriu um campo novo em que o jovem podia ser protagonista das suas próprias ideias, das suas próprias imagens, das suas próprias cenas, a partir dessa mediação por meio do jogo improvisacional. Quando eu retorno no início dos anos 80 para Currais Novos, que minha família passa a morar no interior do Rio Grande do Norte, que eu retorno para o segundo ano do ensino médio, eu assumi isso como um projeto de vida. Eu não tinha isso muito claro, mas eu sabia que era uma coisa que eu queria fazer na minha vida, era a questão do teatro. E aí eu fui começando simultaneamente ao percurso da escola. Lamentavelmente, a escola não abrigava essas ânsias, esses desejos. Eu iniciei um processo de formulação de grupos de teatro na cidade, comecei a interlocução com os colegas da capital, de Natal, e encontrei o teatro de rua, né? O teatro de rua também foi um campo, para mim, fantástico, que é uma outra estética, mais transgressora, mais provocadora, e que a gente verticalizou essa experiência até os anos 90, 92, 93, quando eu vim para Natal. Eu continuo fazendo, entro no grupo estandarte de teatro e estou até agora, até hoje, no grupo estandarte de teatro, não mais atuando, né? Mas como diretor de teatro. Inclusive, gostaria de convidá-los aqui, já fazer um convite para todo mundo, que a gente vai estrear o nosso segundo espetáculo de uma trilogia, agora em outubro, a gente vai divulgar, chamado Mulheres Invisíveis, né? Que é um espetáculo pautado, inspirado na morte de 5 mulheres num prostíbulo em Itajá, em 2015, não é? De lá para cá eu continuo fazendo teatro e é um mecanismo para mim de formação, de processo identitário e de exercício cidadão de expressão humana, não é? Vamos para mais uma participação dos estudantes. Quem faz a pergunta agora é a Vanessa Labre, do curso de audiovisual. Professor, o senhor desenvolve pesquisas articulando essa questão da educação, da inclusão e do campo das artes. Fala um pouquinho sobre a sua experiência com a fotografia, com o teatro. Que outras expressões artísticas o senhor já teve contato e trabalhou efetivamente com essa questão da inclusão? Como protagonista, eu não assumi nenhuma outra experiência. Agora venho me dedicando mais a esse campo do teatro. No entanto, eu oriento trabalho de pós-graduação nessa área. Eu estou vinculado a 2 programas, o programa de artes cênicas do Xixila, né, vinculado também ao Departamento de Artes da UFRN, e ao programa de pós-graduação em educação. Então eu venho orientando a partir de alguns princípios que minha pesquisa possui, eu venho fazendo essa interlocução. Tem orientações na área de dança, não é? Na área de artes visuais, na área de música, inclusive trabalhando, um orientando nosso, um ex-orientando nosso, trabalhou a interface de música e surdos, né? Música e surdez, que foi um trabalho muito interessante. De tal maneira que os princípios que orquestram um pouco a minha atuação como professor e como pesquisador, permite a interlocução com outras áreas, mas aí eu preciso dessa interlocução com os especialistas, que eu não domino outros campos, e suscita, portanto, essa interlocução. E são experiências muito importantes, porque nos permite o debate desses tópicos que eu estou chamando a atenção.
a compreensão da criança ou do jovem como protagonista da sua própria vida, das suas próprias narrativas, e a necessidade de que ele tenha acesso ao campo da arte, não como atividade, mas como campo do conhecimento, como direito, como cidadão, ele tem direito a esses saberes, não é? E de que a escola, os ambientes educacionais têm que considerar a área de artes como um campo do conhecimento escolar, e não apenas como algo suplementar, não é? Como uma atividade periférica do processo de aprendizagem. Professor, qual é o panorama que o senhor faz quando o assunto é inclusão na educação básica e também nas universidades? A universidade, especificamente a pública, ela está preparada ou ela está preparando os seus alunos para lidar com isso? É preciso que se diga que o Brasil é um dos principais países que tem uma cobertura jurídica mais avançada. Mas, lamentavelmente, o processo de implementação daquilo que está na orquestração jurídica, nas disposições legais, ainda é deficitário, ainda é restrito. No entanto, é preciso chamar a atenção que dos anos 2000 para cá, até o ano 2015, 2016, nós tivemos avanços consideráveis. O aumento da matrícula das pessoas com deficiência no contexto escolar, as políticas públicas de acessibilidade e de inclusão foram mais expressivas, mas, lamentavelmente, algumas questões estruturais não foram atacadas. O problema não é colocar a criança ou o jovem na escola, é como a estrutura curricular, a estrutura educacional se reinventa, porque muitas das restrições ou das dificuldades se transferem para a própria pessoa com deficiência ou para o professor, as restrições ou as falhas no processo de inclusão. E muitas vezes é muito recorrente a falta de uma visão mais integrada do problema para que a escola como um todo seja reinventada para incorporar a pessoa com deficiência. No que se refere ao ensino superior, nós também alcançamos avanços consideráveis. Nós agora também temos uma lei de cota que obriga as universidades a incorporar um percentual determinado da população que não atende esse padrão de normalidade. Para mim isso é um avanço. No entanto, falta de recursos, falta do aprofundamento dessas políticas vai nos conduzir a uma restrição nesse processo, porque os cortes que a gente está verificando, os cortes orçamentários que atingem a educação de modo geral e ensino superior, podem gerar frustrações nessa expectativa de avanço e de melhoria da presença da pessoa com deficiência no ensino superior também. Porque a questão não é só o acesso. A questão é a permanência e a conclusão com sucesso desse percurso. E é preciso que aposte na reestruturação curricular, na reestruturação arquitetônica e da reinvenção de pedagogias e de práticas didáticas, sobretudo dos professores, que de fato acolha a diferença como estruturação didática e pedagógica. Porque, lamentavelmente, a gente ainda tem manifestações de que é o aluno que tem que se adequar à forma que o professor está ensinando. E, às vezes, ele não consegue, porque ele precisa de um tempo, ele precisa de uma luminosidade diferente, ele precisa de uma carteira diferente. E isso demanda tempo e investimento. Uma das questões importantes nesse aspecto é o investimento em pesquisa. A própria dimensão da acessibilidade na universidade e nos cursos, precisa ter investimento, precisa ter indução de políticas públicas. E, infelizmente, com a redução orçamentária financeira que a gente está tendo, isso é um tópico preocupante, que a gente não vai avançar tanto quanto nós desejaríamos em relação a essa pauta, não é? Certo. Agora vamos para mais uma pergunta dos estudantes com o Felipe Salustino, do curso de jornalismo. O livro Educação Inclusiva e Formação Continuada de Professores, da Teoria Prática, do qual o senhor foi um dos organizadores, trata do papel e da formação do professor nas questões de inclusão. Na prática, como tem se dado essa formação e como o senhor define esse papel do docente nessas questões? O papel do docente, quer seja na universidade, quer seja na educação básica, ele é fundamental, porque ele é o agente que propicia uma mediação pedagógica em que, em teoria, o processo de ensino-aprendizagem se daria de forma dialógica. Por isso, da importância de apostar na formação dele, quer seja no ensino superior, quer seja na educação básica. Inclusive, para mudar
determinados paradigmas conservadores que criam uma assimetria na mediação, em que há uma preponderância maior na presença do professor, que silencia, que cala, que não abre espaço para os processos, para o protagonismo dos alunos, não é? Então, essa perspectiva dialógica, no processo formativo, ela é fundamental. E mais, ela não diz respeito apenas à formação para o campo da inclusão. É preciso que essa formação mais dialógica, vamos dizer assim, mais problematizadora, atravesse todos os campos do conhecimento escolar. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que me preocupa muito nas políticas públicas brasileiras, no que se refere à formação inicial e continuada, é que ao separar da valorização do profissional docente, que é preciso ter um plano de carreira adequado, precisa ter um salário atrativo, e das condições de trabalho, não dá para um professor ficar trabalhando numa escola que foi improvisada numa casa alugada. Não dá para trabalhar com uma sala pequena que mal cabe 50 alunos. Lamentavelmente, as políticas públicas de formação separaram o projeto de valorização docente dessas duas outras condições. Então, culpabiliza o professor pelo fracasso escolar, achando que a formação dele não está adequada, etc., quando, na verdade, não dá para separar a formação das condições de trabalho e da valorização profissional. Esse é um dado. No que se refere à formação continuada do campo da inclusão, mais especificamente, é preciso constituir pedagogias que dialogam com esse professor. É muito comum a universidade pensar que é proprietária do saber e que vai ensinar os professores. Isso é um erro. Os próprios professores não compartilham dessa prática. Eles defendem que é preciso construir uma ambiência formativa em que professores da escola pública e professores da universidade se encontrem para construir caminhos e alternativas pedagógicas para enfrentar os desafios da educação, do ensino-aprendizagem das crianças, inclusive daquelas que não se enquadram no padrão de normalidade. Professor, e o que a UFRN vem fazendo nesse sentido, em termos dos universitários, né? Que não basta simplesmente ter uma política, uma lei de inclusão, coloca a pessoa lá dentro, e aí não dá condições e a pessoa nunca sai, nunca se forma, né? O que a UFRN está fazendo nesse sentido? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como outras universidades do país, ela foi contemplada com o programa Incluir, que era linha de financiamento e de orientações para a construção de uma política de acessibilidade para atender a esse segmento social que começava a chegar à universidade e que exigia, que suscitava procedimentos diferenciados, consoante com as suas singularidades sensoriais, cognitivas, corporais e assim por diante. Nesse sentido, é preciso fazer um registro importante, que a UFRN, ela é referência no país nessa área. A gente tem um núcleo de acessibilidade chamado Comissão Permanente de Assistência a Alunos, a pessoa... Perdão, vou ter que voltar que esse nome é horrível. Nesse sentido, a UFRN tem um núcleo de acessibilidade chamado KN, que é uma referência e que media esses processos de atendimentos singulares a esses alunos, que vem desenvolvendo, que vem executando essa política com muita maestria, com muito esforço, na tentativa de que a questão da acessibilidade ela não fique segmentada a um setor, a um laboratório, a um professor, mas que isso seja transversalmente acolhida por toda a universidade. É um desafio que foi assumido e que exige, portanto, o envolvimento de todos os segmentos. Um outro aspecto importante que a universidade vem desenvolvendo é o estímulo à emergência de pesquisas e laboratórios para atender a essas demandas, inclusive do ponto de vista da construção de novos saberes, de novas tecnologias, de novos materiais. Mas eu repito, uma frustração conjuntural histórica que é com as reduções orçamentárias que a gente vem passando no campo da educação, essa área também é inibida e que vai exigir da universidade uma posição política e uma capacidade de reinvenção para que essa demanda ela não seja frustrada mais do que a gente deseja, não é? Esse é um aspecto importante. Um outro desafio que se coloca
é como nós podemos inserir curricularmente essa pauta. Porque não basta apenas ter um componente curricular chamado Libras, ou Introdução a Libras, ou um outro componente curricular chamado Introdução à Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. É preciso que os cursos, que os processos formativos sejam contemplados transversalmente com essa agenda. Não é? Inclusive, eu sou defensor de que a dimensão da acessibilidade com a legendagem, com a audiodescrição e com Libras seja objeto de apreciação e informação por parte dos alunos já na graduação, para que esse profissional que vai atuar no sistema público, nas diversas esferas social, ele possa ter uma formação mínima, pelo menos esteja sensibilizado para poder contribuir com o processo inclusivo também nas outras esferas sociais. Certo. Vamos para um breve intervalo. O Checkmate volta em instantes e a gente vai continuar conversando com o professor Jefferson Fernandes. Até já.